Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast Donas do Negócio, que é a segunda edição, na verdade, de um projeto lançado pelo Grupo Tribuna, com o propósito de valorizar, de mostrar o potencial feminino nesse universo tão importante que é do empreendedorismo. E o nosso podcast tem o apoio da Mega Imagem, parceria com a doutora Nancy, que já esteve aqui também, vai voltar aqui, né? E eu queria apresentar para vocês as nossas empresárias de hoje, que é a Adriana Coide, da Adriana K, a doutora Edivânia Azevedo, dentista especializada em Invisalign, e a Kátia Pegrati, que é da Pegrati Construtora. O nome é difícil de falar, né? Tem uma historinha. Pegrati. Depois você vai ter que contar. Bom, a nossa conversa de hoje é um tema que particularmente me agrada, que é destino ou coincidência. E eu queria que um pouquinho cada uma falasse sobre o que acha que pode ser, qual é a diferença, o que você entende sobre destino e sobre coincidência, Divane. A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso lá antes da gente chegar, sabe? Para mim, na minha área, na minha profissão, é absolutamente destino, né? Porque quando eu escolho fazer uma profissão liberal, eu já opto por empreender. Mesmo que isso seja incutido de uma forma que eu ainda não despertei para isso dentro da faculdade. É subjetivo, mas... Porque se eu escolhi ter uma profissão liberal, é porque eu escolhi, talvez, não ter patrões, não trabalhar dentro do processo da CLT e ter um caminho de empreendedorismo. Porque se eu escolhi isso como destino, eu vou ter que empreender, né? E a gente já começa na profissão desde a faculdade empreendendo. Eu preciso comprar todos os meus materiais, eu preciso sair dali com uma estrutura montada para que eu possa trabalhar, né? Onde eu sou minha chefe, onde eu vou empreender sobre isso. Então, para mim, na minha área, na odontologia, empreender é destino. E isso é sempre um paradigma super importante dentro da minha classe, sabe? Porque esse despertar ainda não está nem na área da educação. Porque a gente não tem, por exemplo, uma aula sobre uma cadeira na formação acadêmica de administração. Que, aliás, deveria ter, né? Porque são profissões liberais, principalmente, que, sim, que você vai tem que saber como lidar com aquilo. Como lidar com isso, né? Então, eu acho que é absolutamente destino. Quando você já desperta para isso, já entende que a sua profissão vai te pedir isso, é muito mais fácil você fazer os desafios do empreender. Vencer os desafios. Principalmente na área da saúde. Existe uma questão latente, um paradigma muito latente em relação a isso, de que é um dom cuidar da saúde do outro. E sim, é um dom maravilhoso. E que a gente tem que fazer empreendedorismo em torno disso, porque eu preciso receber para isso, né? E tem esse paradigma de que se isso me veio como de graça, como dom, eu não devo cobrar. Então, um ponto cego na minha área, sabe? Um contraponto. É um contraponto de como que eu vou cobrar por aquilo que eu recebi de graça como dom, né? Então, essa é a construção que a gente vem trazendo para os próprios colegas, que sim, não há mal nenhum em fazer esse empreendedorismo. Até porque você investiu muito, exatamente, a palavra é essa, né? Adriana, Adriana, a tua formação já é voltada a alguma coisa na área de administração para o empreendedorismo? A minha formação, sim. Eu me formei em administração com ênfase em logística. Trabalhei 10 anos na área de comércio exterior. Trabalhei em grandes empresas portuárias aqui em Santos, São Paulo, Santa Catarina. Eu finalizei essa minha fase, esse meu ciclo como executiva de novos negócios. Então, comecei na área operacional e finalizei na área comercial, de comércio exterior, por quase 10 anos, foram 9 anos. E aí foi quando eu deixei, né, a profissão e fui seguir meu destino, né? A gente chegou à conclusão, né, meninas? Que eu cheguei um pouco perdida. Eu falei, não sei se foi coincidência ou destino, né? Porque aí a Kátia até me perguntou, quando você era mais nova, você
fazia alguma coisa, eu falei, quando eu era adolescente, eu comprava bijuteria na 25 e saía vendido pras minhas tias. Já tava, já tava muito empreendedora. Pulseira, assim, eu era aquela pessoa que não comprava, que vendia tudo, eu queria vender, achava alguma coisa. Você não quer comprar, tia? Olha! Eu já queria vender tudo pra todo mundo, então a gente descobriu que foi destino, né? Exato. E aí, assim também, Kátia, contigo? Não, assim, até quando nós estávamos conversando, a gente chegou à conclusão que nós temos 3 perfis diferentes. Né? Que bom! Ela nasceu na família, né? Que a maioria são dentistas. Da área da saúde. Da área da saúde. Ela, no caso, ela criança, ela já queria empreender. Ela já queria comprar e vender. Então, já estava assim, na veia dela. Meus pais nunca tiveram loja, nada. Então, não era que eu via minha mãe fazendo e vou fazer também. E eu já não. Assim, a vida, foi a coincidência. A vida me colocou no comércio, né? No caso, no ramo empreender. No caso, meus pais, né? Meu pai, assim, é carpinteiro. Né? A minha mãe dona de casa, depois ela teve, no caso, para ajudar, teve que trabalhar, né? Então, eu fui educada para casar, ter filhos, e se eu não quisesse ser a dona de casa, que eu fosse estudar, né? E fosse arrumar um emprego, fosse CLT. Eu casei, né? E meu marido, ele tinha meu ex-marido, né? Ele tinha a veia empreendedora. Então, o meio, né? Me fez... Eu trabalhava com ele, então, eu falei assim, faz isso, né? Então eu tava dando as dicas pra ele e as pessoas que olhavam do lado falavam assim, Kátia, você é tão empreendedora quanto ele. E eu não acreditava. Eu falei assim, não, eu não sou. Imagina, quando eu me separei, eu fiquei naquela... Igual eu conversando no outro encontro. Eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? E várias chegavam assim, Kátia, você pode. Eu falei assim, gente, eu não posso. Eu falei assim, não, você pode. E eu percebi que assim, antes de eu me casar e quando eu me casei, eu estava me preparando, eu estava empreendendo junto com ele. Era engano meu imaginar que só ele estava empreendendo, eu estava junto com ele. Foram quase 17 anos empreendendo do lado dele, então eu também sou empreendedora. E quando eu fui quando eu tive que seguir meu caminho sozinha, né, eu falei assim, eu sei o caminho das pedras, né? Estamos terminando o empreendimento agora, né? Estamos iniciando um outro enorme, né? Enorme. E nem já estou com previsão Praia Grande. Em Praia Grande. Já estamos no estudo do 3º projeto, né? E estamos aí, né? Então assim, o empreendedorismo qualquer pessoa pode ser, não simplesmente aquela pessoa que nasceu na família, né? Seja pessoas que têm da área da saúde. Às vezes a circunstância, a situação que a pessoa se vê, ela desperta uma essência, porque você tem que ter uma essência no empreendedorismo também. Desperta alguma coisa em você que você vai à luta. No teu caso, no meu caso, eu acho que tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas eu vou aplicar. Porque tem gente que se retrai, né? No caso, eu acho que acho que a maioria das pessoas, elas não empreendem por medo, que é o comodismo, né? Fala assim, o CLT me dá mais... Não quer sair da zona de conforto. Não quer sair da zona de conforto. Fala assim, a CLT eu tenho aquele garantido. E o empreender não é fácil, né? Quantas vezes a gente, assim, deita no travesseiro, será que eu vou conseguir? E o seu ramo é um ramo que é bem masculino, né? Muito masculino. Bastante. Mas, assim, com o tempo vai mudando, né? Tanto é que hoje a gente vê, assim, várias engenheiras, né, entrando, né? Arquitetos a gente sabe que tem muito, mas, assim, na engenharia é muito difícil. Mão de obra, então, nem se fala. No outro empreendimento, teve uma moça que ela era azulejista. Ela dava um show. Detalhes, né? Nossa, maravilhosa. É a coisa que a gente já falou aqui em outros episódios, é a coisa da multitarefa, do foco, do instinto fraternal de receber de fazer isso. o melhor possível, porque a cobrança é muito maior. Você tem que se mostrar competente todo o tempo. Né? Não é fácil ser mulher. Uma exigência muito maior, né? Não é fácil ser mulher e não é fácil ser mulher empreendedora. Então, eu considero vocês todas muito guerreiras, tenho uma admiração enorme justamente por isso. Por isso que eu falei que na nossa abertura, a gente... As 28 empreendedoras dessa edição deram um show enorme, né? Com histórias incríveis. Agora, Adriana, você... Eu vou ter que perguntar a tua idade, porque você começou a falar. Eu falei assim, ela tem 28 anos, 27 anos. Aí ela fala, fiquei 10 anos no mercado, não sei o quê. Fiquei 8 anos... Eu tava tentando fazer as contas. Não, ela nasceu e já
Mas ó, faz tempo que ninguém pergunta assim. Mas você não se importa, né? Porque você é tão linda. Não. É que antigamente as pessoas falavam, você é tão novinha, e faz tempo que eu não escuto isso. Não muito. Porque eu fiquei de bobeira com a caminhada dela. Eu tenho vou fazer 37 esse ano já, em outubro. Você começou cedo também, Comecei né? cedo. O bom é isso também, Eu comecei a trabalhar desde os meus 14 anos eu já trabalhava. Então, além de tudo que eu queria vender para todo mundo, eu trabalhava em buffet infantil como monitora, cuidando de criança. Eu sempre fui muito ativa, né? Eu sempre fui muito independente na questão financeira. Eu tive os meus pais que me deram o básico. Então, sempre que eu queria um pouco mais do básico, eu tinha que fazer por mim. Então, eu aprendi muito cedo a importância, né, de ter o seu próprio dinheiro, de ter a sua independência. Então, isso para mim surge de uma forma muito natural. Agora, a gente estava falando aqui também, a gente está falando de coincidência, de destino, mas a gente já falou até antes de começar aqui com o pessoal que está acompanhando a gente, sobre sincronicidade, né? Que é aquela coisa de você ter uma força maior do universo, meio que conversando com você e unindo pontas soltas. E você, de repente, pode ser na parte pessoal, pensa em alguma coisa, pensei numa pessoa, aquela pessoa aparece. Ou então, eu estou querendo comprar aquele terreno para fazer aquela obra, aquele complexo residencial, aquele condomínio, e, de repente, alguém chega para você e fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que é dona desse terreno. Vocês sabem perceber isso? Vocês acreditam nisso? Porque tem gente que acha que não, que o universo tá aí jogado ao léu. Ou vocês acham que realmente existe? É uma sutileza do destino maravilhosa, né? No final das contas, escutando todo mundo aqui, a gente pensando se é coincidência ou destino, é destino, né? As coincidências são exatamente essa sincronicidade que acontece, né? No caso da Kátia, por exemplo, isso foi uma coincidência? Não, ela já estava destinada a isso. Todos nós estamos destinados a empreender. Porque o que é o empreender? Eu posso vender produtos, eu posso vender serviço, eu posso vender o meu trabalho, eu posso vender a minha imagem, a minha postura. Isso tudo é empreender sobre vender alguma coisa. E essa sincronicidade, gente, é um trava-línguas. Por isso que se fala pouco em sincronicidade. É um trava-línguas. Que nada mais é do que essa sutileza do destino te dando ali os caminhos que você já trilhou mentalmente, já criou isso, talvez, e encaixando o que você deveria ser, né? É uma sutileza maravilhosa, Adriana, né? que tem que ter um ponto comercial, isso já aconteceu com você? Alguma coisa, você fala, nossa, eu adoraria ter um negócio nessa rua. Uma rua mais, né? Que você tá ali Tô na Luiz de Faria. Na Luiz Suplicy. Na Luiz Suplicy. A gente sempre confunde a Luiz de Faria. Luiz Suplicy. Ali na Luiz Suplicy foi uma coincidência, um destino. Olha, tá vendo? Que bom isso. A gente tava dando a volta na quadra pra ver uma casa no Canal 3, que tava vazia. E aí, quando a gente deu essa volta no quarteirão, a gente viu essa casa. A gente falou, nossa, mas essa casa, ela tem muito mais nossa cara. E aí, até questão de preço, tudo, ela era muito melhor. Então, ali foi uma coincidência, um destino. E teve também a nossa unidade no shopping da Praia Grande, que foi a última que a gente abriu. Que quando eu lancei a marca, eu falei, nossa, eu queria tanto uma loja no shopping, né? Será que um dia eu vou poder, vou ter condições de, né, abrir uma loja no shopping, que é uma operação muito mais, que onera muito mais do que operação de rua. E aí eu cheguei, a gente foi no Litoral Plaza, a gente na época tinha lista de espera, né, porque é o mercado super aquecido, e aí a gente não conseguiu, deixou o nome na lista de espera, e aí na pandemia eles procuraram a marca, eles procuraram a Adriana K, e a gente começou a negociação, assim, foi muito legal, porque era algo que eu queria e eu não tinha oportunidade nem financeira e nem de falar, porque era muito concorrido. E aí, depois de 3 anos, a gente recebeu um convite com condições super especiais, porque eles queriam a marca lá. Isso, então, olha. Não sei também, destino, Agora, você viu só que coisa interessante, né?
a gente percebe um crescimento, um desenvolvimento comercial tão grande na Praia Grande. Muito. Você está falando do que abriu, né? A Kátia também, com esse a parte da construção civil, é tão bom, não, e é tão bom a gente ver isso na nossa região. Uma cidade tão jovem, né? Uma cidade jovem. Com tantas obras, com tantos empreendimentos, com tantas possibilidades. Isso é tão importante no mundo atual, Vamos né? até deixar um recado aqui para os empreendedores, porque tem muita área na Praia Grande, né? Eu acho que Praia Grande é uma cidade que está em desenvolvimento, que não para de crescer e ainda falta muita coisa que eu falo, gente. Tem muito a ser explorado. Que não tem muito Alguns a ser explorado. setores até comerciais muito. Que precisam se instalar, né? Muito, precisa E aí, muito. Já estou de olho na Praia Grande. Gente, já estou de olho, Kátia. Eu conheço eu tenho vários amigos médicos que têm consultório, laboratório lá, que foram pra Praia Grande, que atendem na Praia Grande. Pois Eu conheço também. Vai ter um ex-zinho na de Praia negócio. Grande, será? Em breve. Olha só! Um ex-Vânia. Sua cara, Pronto, gente. Olha o que é isso, esse Agora, networking. Dentro disso que a gente falou do universo, de se comunicar com a gente, Kátia, você acha que é necessário para a gente captar esses sinais? Eu acredito em sinais, né? Parece que vem mesmo mostrar algum caminho para a gente. Você acha que é importante a sabedoria, a sensibilidade ou os dois? Os dois, né? A sensibilidade, assim, você com sabedoria, você acaba tendo a sensibilidade de notar as coisas, né? Porque não adianta você ter a sabedoria, né, e não ter a sensibilidade, mas eu acho que elas caminham juntas, né? E a sabedoria vem também através de um conhecimento, que, por exemplo, no teu caso, você adquiriu esse conhecimento. Não, a sabedoria eu já vejo ela no campo mais amplo. Sim, né? mas eu digo, para empreender, na questão do empreendedorismo, a pessoa precisa ter também um conhecimento. Sim, um conhecimento. Tá certo que também não tem como você saber tudo, né? Você tem que ter um conhecimento. E a vivência para adquirir exato, experiência. Né? E você está cercado. Eu acredito muito na equipe que trabalha comigo, né? Então, normalmente eu falo, eu sou cercada de anjinhos, né? No caso, as pessoas que colaboram conosco, né? Seja da moça que faz o café ao engenheiro da obra, né? Então, são parceiros, né? São colaboradores que estão ali, cada um no seu espaço. Então, a gente sempre está trocando informações. Então, assim, quando eu percebo alguma coisa assim, o que vocês acham, né? Então, o que eu vejo assim, eu não sou engenheira, né? Eu sou formada em Direito e em Comunicação, no caso, em Relações Públicas. Então, a área de comunicação é mais a minha parte, digamos assim, é a minha, como é que a gente fala? É a minha vocação, né? Essa área mais de comunicação. Mas, assim, de ficar lidando na obra, eu não entendo de concreto, né? Então, se eu vejo... alguém comenta alguma coisa comigo, eu vou passar. Então, essa minha sabedoria não é a sabedoria do conhecimento amplo, mas eu tenho a sensibilidade de reconhecer a minha fraqueza e passar para o meu colaborador, lógico, né? Para que a gente se forme realmente uma equipe forte. Né? Então, até no caso do nome da Pegrati, ela tem a junção de 2 sobrenomes. Né? Isso, vamos falar, explicar aí. Lógico. Eu adoro historinhas. Né? Olha, eu só conto histórias. Eu amo histórias. Mas histórias que elas têm um fundo, não é nada à toa. Né? No caso, eu tenho um sócio, que é o Marcelo, e o sobrenome dele é Pedroso, que é de origem portuguesa, que quer dizer pedra, rocha. Né? O meu sobrenome é Abreu, de origem portuguesa, que quer dizer ser grato. Né? Então, a gente pensou várias vezes, né? E ele, assim, é muito família, eu também sou muito família. Ele, no caso, ele é genro do meu ex-marido, né? Então, assim, as histórias, elas vão se unindo, né? E eu sei que na hora que a gente foi pensar o nome, a gente pensou em várias coisas, assim, vamos unir os sobrenomes, né? Então, a gente pegou o P do Pedroso, né? Grati de Abreu, né? Então, ficou Pegrati, né? Então, a nossa origem, ela tá fincada numa né? rocha sólida, na gratidão. com a gratidão porque de nós tudo que somos se consegue. o que somos.
pelo destino. O destino coloca situações, sejam boas ou sejam ruins. Só o fato de tu ser sócia do genro do teu ex-marido, já o destino já colocou uma situação. A gente tem que ter, às vezes, um lado negativo, mas não, terminou, cada um segue, né? E ele foi uma das pessoas que me motivaram. Falei assim, Kátia, imagina, você dedicou toda a tua vida estudando para a área da construção civil. E agora você vai jogar todo o teu conhecimento. Olha, tá vendo? Né? Importante. Então, assim, até mesmo a questão da separação, eu sou grata, né? Ao fato de estar com o meu sócio, eu sou grata. A questão da minha família, eu sou grata, né? Então, a Pegrati é justamente isso. Adorei. Né? Adorei essa explicação, é muito bacana. Né? Então, eu acho que a sabedoria tá aí. Tá aí. Né? Edivânia, você acredita em sinais? Você percebe os sinais? Você respeita os sinais? Você acha que isso é sensibilidade misturado com sabedoria também? Sim, que é um outro paradigma em torno da mulher, né? Porque a mulher no mercado de trabalho, além de ter que enfrentar o desafio dela em torno da competência, também tem em torno da jovialidade, né? Então, é super bacana a gente ver a Adriana super jovem, com essa estrutura, com o nível de sabedoria que ela adquiriu em tão pouco tempo. E é tão gratificante a gente ver que a idade ou os anos percorridos nos trazem um senso de pureza, de afinar um pouco mais essa sensibilidade. Na minha área, né, eu não tenho como não ser sensível. Né? Eu preciso ter sensibilidade, escutar os pequenos sinais, as pequenas necessidades de quem está diante de mim ali, em busca de uma solução de problema que ela não é puramente técnica, ela é também humana. Porque, como eu falo, a gente cuida de gente através de dente, né? Então, é super importante que a gente tenha essa sutileza do detalhe, da sensibilidade. E eu super acredito, me apoio muito nisso. E a busca da sabedoria em torno de entender essa sensibilidade e aplicar a sabedoria dentro dessa sensibilidade. Adriana, sentir-se bem, focar no objetivo, agradecer, visualizar, afirmar e agir. Há quem diga que essas são as principais ações para se atingir um objetivo. No teu caso, que você começou tão jovem, você acha que esses caminhos, essas etapas foram fundamentais e você continua colocando em prática tudo isso? Sim, eu acredito, e principalmente a parte de determinação e de acreditar. Você falou acreditar, não falou? Acreditar. Acreditar, porque eu acho que se a gente não acredita, parece um pouco clichê, né? Mas eu acho que se a gente não acredita na gente mesmo, no nosso potencial, ou no nosso produto, no nosso serviço, o que a gente está vendendo, quem vai acreditar, né? Então, no meu ponto de vista, sim, com certeza. E a tua área, que é a área de acessórios, né? De calçados. Isso. É uma área que se renova e que exige também uma busca constante. Sim. Através de feiras, dos teus fornecedores. Sim. De uma linha exclusiva. Hoje eu até falei nas minhas redes sociais que, assim, a parte criativa da marca, ela não para nunca. No começo, eu achava, fiz a coleção de inverno. Falei, agora eu vou descansar. É assim, você emenda uma coisa na outra e, assim, nunca para. Claro que uns 6 meses antes do lançamento da coleção, tudo aquece um pouco mais. Mas, assim, por exemplo, eu tava até conversando agora com a Letícia, e a gente tava falando algumas coisas, eu falei, minha coleção de primavera-verão já tá pronta. Tem que ter uma sensibilidade e ser muito antenada para perceber aquilo que vai... Eu falo que eu vivo no futuro. Eu vivo no futuro. E sempre quando eu vou fazer a pesquisa, igual agora, eu tô em fase de pesquisa da primavera-verão, do alto-verão, mesmo a coleção pronta, tem algumas coisas que a gente acaba encaixando. Existem tendências emergentes que podem aparecer aí no decorrer, né, do tempo. E aí eu falo que eu vou montar a coleção de primavera-verão 23, 24. Eu olho o que aconteceu do passado e quando eu faço as pesquisas, eu pesquiso até 2 anos para frente. Então, por exemplo, eu assino um plano de uma plataforma, a maior plataforma de tendências, de previsão de tendência do mundo, que ele me dá informações de comportamento do consumidor até 2025. Nossa Senhora, a gente não tem do mundo ideia inteiro, disso, do mundo inteiro. Então, ele fala sobre
moda, sobre ele dar insights de comportamento. Muito bacana do isso. Hein? consumidor, né, como um todo. Então, assim, é uma busca diária para trazer, né, inovação e tudo mais. Essa rodada de tempo, quantos anos com o Invisalign? De Invisalign 13. 13. Você com a Adriana K? 7. 7. Você com a Com a Pegrate, no caso, a gente está 2 anos. 2 anos. Né? Mas na tirando a construção, pregressa, 20 vida anos. 20 anos na construção. Agora, olhando da perspectiva de hoje, o que vocês identificam que foi assim o momento mais importante para o negócio de vocês chegar onde chegou hoje? O meu, vou te falar que foi quando eu fui para um summit em Las Vegas. E lá eu observei como que os profissionais de lá, que parece pra gente que é sempre um passo um pouco mais à frente, trabalhavam. E nesse congresso eu observei que todos os profissionais trabalhavam com um mecanismo digital do lado, um scanner em cada cadeira. Que aqui pra gente ainda era algo não realizável. E quando sim... Isso foi em 2019, recentemente, Olha, não é tão recente tempo assim. Isso. E quando a gente tinha um scanner, ele era compartilhado, ou era o scanner que as pessoas usavam ali. Dentro de uma clínica, por exemplo, 4 profissionais, os 4 profissionais usavam o mesmo scanner. E quando eu vi isso, que lá a realidade era diferente, cada cadeira ele era um instrumento de trabalho, eu quis trazer isso para a minha realidade. Porque eu sabia que isso ia ter excelência. Grandeza de entrega de resultados. E então acelerar, hoje, né? Exato. E aí me acelera procedimentos, me aumenta a escala. Então hoje eu tenho uma clínica com 2 cadeiras odontológicas, mas a gente opera cada cadeira com um scanner e um mobile, que é onde eu vou, eu carrego um scanner. Então, eu posso ter uma mesa e um scanner para poder trabalhar. Que demais, então, é uma Giovânia. realidade completamente diferente que precisa do agir. Se eu não tivesse visto essa visão lá, buscado o jogo dos 7 erros, o que a gente não tem aqui que eles têm lá, para que a gente trouxesse a mesma realidade para cá, e tivesse coragem para poder investir, né? Na questão, minha área é muito cara em termos de equipamento e investimento. Talvez hoje eu não vivesse a realidade que eu vivo hoje, né? Então essa foi realmente a grande mudança no que eu realizo no meu consultório. E para você, Adriana, assim, qual foi o momento assim que você percebeu? Eu tive vários, mas o primeiro assim que fez que eu mudei tudo foi quando eu deixei de sair do meu emprego, né? Porque quando eu fundei a Adriana K, eu ainda trabalhava como CLT. Então, eu fiquei basicamente 2 anos trabalhando em jornada dupla. E aí, quando eu deixei e fui me dedicar 100% para a Adriana K, para mim foi quando deu, assim, uma virada de chave. E eu acredito, assim, né, que as pessoas falam, nossa, você só tem 7 anos de marca, e você tem, né, 4 lojas, a gente tem um e-commerce que entrega para todo o Brasil, é uma marca super desejada por várias pessoas, inclusive famosos, e as pessoas, né, comentam, nossa, como você conseguiu isso tão rápido, né, só em 7 anos. Eu costumo, né, eu tenho também essa visão da Edvânia, eu viajo muito para fora para trazer tendências, não só na parte de tendência de moda, mas também comportamento, o que as pessoas estão fazendo, por que estão fazendo e como estão fazendo. E, sem dúvida, esse olhar para fora, né, Edvânia, ele dá um estalo, assim, quando eu viajo, eu sempre volto com algum insight, com alguma ideia, quero fazer alguma coisa. Né? Assim, é impressionante. Né? Conhecimento, novidades, né? Na Em tua todas as área áreas. também deve evoluir muito, né? Tem Sim, algumas coisas meu comportamento, né? Por exemplo, hoje tem as pessoas são muito acostumadas, assim, a questão, o básico, o celular, né? Então, as tomadas mudaram, né? A questão da automação, né? Então, os empreendimentos hoje, a consultora, ela tem que deixar a infra para a questão da automação, né? Aquela tomada especial. Área técnica, que hoje em antigamente dia, não tinha as pessoas elas ar-condicionado, precisam de né? tanto espaço. As pessoas passam tempo, elas trabalham muito mais, né? Boa parte das pessoas. Então, os apartamentos, eles vão diminuindo, mas também, o que as consultoras estão fazendo? Elas estão fazendo uma área que é uma área de lazer, uma área que sirva, né, como lavanderia, academia, que elas
tenha serviços para a pessoa. Então, os apartamentos diminuem, mas o prédio ele tem serviços. Então, a construtora ela tem que ficar tem sala de antenada, reuniões, né? Coisa que em outros países já está muito à frente. E hoje as pessoas falam assim, nossa, hoje muitos falam que apartamento Kinder Ovo, né? Até a gente brinca, assim, daqui a pouco a pessoa vai dormir em pé. Né? Porque de tão pequenininho que vai estar. Mas assim, eles vão ficando compactos que as pessoas não estão preocupadas com o espaço, porque elas só querem ir para dormir. Né? Mas elas querem ter viver experiências ali dentro. A gente queria uma quadra de beach tênis. Assim, Olha, eu vou te falar do jeito que tá. Mas é sempre bom. A gente anda em São Paulo, na Faria Lima, você vê que tem. Queria, assim. Às vezes, em São Paulo mesmo, no shopping, Guatemi, tem uma época do ano que eles montam quadra de beach tênis. Então, são mudanças. São mudanças de comportamento, na moda, várias coisas vão. E assim, em todas as áreas, as pessoas têm que ficar antenadas nessas mudanças. Porque senão você simplesmente vai ser passado para trás. O empreender é isso, você ficar antenado. Exato. Senão você morre ali. Quando a gente fala de macro tendência e de tendência como um todo, as pessoas ligam muito à moda. Ai, é tendência. As pessoas na hora falam moda. Não, só que você estudar tendência, você estudar comportamento e você estudar tendência de tudo, né? Desde o que as pessoas querem para um lazer, para uma construtora, até a parte de saúde e bem-estar. Importante que você falou, por exemplo, quando a gente fez a ampliação da clínica, a gente colocou em cada espaço a sentar no consultório um USB e uma tomada, porque as pessoas não sentam no consultório mais para ler revista, né? Então, o que elas querem? Energia, entendeu? Então, o conforto para elas que a gente pode oferecer naquele momento é isso. Então, isso a gente fez há 5 anos atrás. Tendência e sensibilidade. Eu vou contar apenas um fato, que assim, na Praia Grande, as ruas, né, antigamente, tá melhorando, né? A cidade ainda está em constante evolução. As calçadas, elas não eram todas planas, né? E há uns anos atrás eu quebrei a perna, né? E eu tive que ir há um tempo de cadeira de rodas, né? Quase uns 8 meses. E essa fase de ficar com cadeira de rodas... Você poder vivenciar toda a dificuldade. Gente, acessibilidade. Sim. Né? Aí quando a gente estava no nosso terceiro empreendimento, né? Porque eu estava casada, eu falei assim, como não tem a rampa... Exato. Você vê então, como é que a sensibilidade são coisas que, assim, acontecem, às vezes a gente tem que sentir na pele, né? Às vezes, como mulher, no empreendimento, a gente, em alguns empreendimentos, não tinha fraldário. Aí a gente, no caso, eu sendo mãe, eu já sabia, mas assim, a minha filha tem 30 anos, né? Mas aí, todo mundo começou, cada um ter filhos, eu falei assim, peraí, tem festa? E aí, onde vai trocar a criança? Né? Aí tá, o banheiro, né? Porque não pode ter no banheiro masculino também? Vamos colocar o fraldário também no banheiro masculino. Então, assim, às vezes não é só a questão de tendência de moda, mas a sensibilidade, né? Para perceber o que as pessoas precisam, o que as famílias precisam, né? É uma vivência que faz... Isso que aconteceu com você é emblemático, né? Às vezes você tem que viver uma dificuldade, tem que enfrentar um desafio para você perceber aquilo que já teria até que ter percebido por uma questão de empatia. Às vezes deve ser assim, tem que ter uma lei falando, tem que ter, né? Mas às vezes não precisa ter. Na época da faculdade tinha um professor que falava assim, comentava assim, quanto mais leis existem, mais existem pessoas que são... Eu tô tentando lembrar as palavras deles, mas assim, em outras palavras, assim, quanto mais leis existem, isso demonstra que as pessoas são menos educadas. Porque não precisa existir uma lei para respeitar o idoso. Você tem que respeitar o idoso. Não tem que ter uma lei para proteger a mulher. Parar na faixa de pedestre para o pedestre passar, né? E aí depois você parar na vaga para vigiar a lei. Ai, dá uma raiva. Você ter, de repente, um local para poder passar um cadeirante, né? N coisas. É verdade. Né? Então, assim, seja a área que for, a gente tem que ter essa sensibilidade também. Ficar antenada, né? Meninas, estamos chegando ao final, né? O tempo voa, né? Essa conversa é muito boa. Mas eu queria que vocês, dentro desse nosso tema de destino, de coincidência, que cada uma de vocês deixasse uma mensagem aqui, um alô para as mulheres que querem empreender, que querem seguir uma vocação, né? A partir daí com o empreendedorismo também. Vai, Edivânia. Maravilha. Eu acho que é algo que me faz refletir bastante
a minha profissão passou por uma transição, né? A gente era uma profissão muito masculina e hoje ela é uma profissão absolutamente feminina. Quando eu vou dar uma aula, por exemplo, a minha plateia basicamente é feminina. E é muito interessante ver isso. Quando a gente vê um homem se posicionando de forma de sucesso, a gente, querendo ou não, pensa, caramba, né? Poxa vida, essa pessoa está bem sucedido, mas ele tem uma base, uma estrutura, uma mulher que ajudou ou não. E quando uma mulher vai falar, ela tem, você falou isso muito bem, né? Ela tem que estar provando o tempo todo da sua competência. Então, eu acho que fica o insight da gente pôr luz no palco das nossas mulheres. A gente defender uma outra, da gente realmente dar luz e não fazer sombra para as nossas mulheres, né? Porque é tão difícil chegar onde a gente chegou, a gente já galgou tantos caminhos importantes e não cabe a nós colocar sombra nenhuma em outra mulher, muito pelo contrário. Então, se fica um insight, se fica um desejo aqui, é que a gente realmente dê luz aos palcos das nossas mulheres. Maravilha. E aí, Adri? O meu recado, eu vou falar para vocês, empreendedoras, é que eu acredito muito que, independente de destino ou coincidência, a gente, como eu falei no começo, a gente precisa acreditar. Então, o primeiro passo é acreditar e não pensar em esperar a oportunidade. Muitas vezes, algumas pessoas falam, é porque eu não tenho oportunidade, ou eu não tive oportunidade, estou esperando a oportunidade, estou esperando o momento certo. Esquece isso, não existe, não vai acontecer, não existe esse momento. Então, crie você sua oportunidade e comece agora. Ai, Kátia, vai encerrar. Eu acho que eu vou até seguir um pouquinho essas palavras da Adriana. E aí eu tô me servindo como meu exemplo também. Eu tive muito medo. Nossa, um frio na barriga, assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E várias, assim, outras mulheres chegaram e vim falar comigo e falaram assim, nossa, Kátia, como eu te admiro, né? E eu não me admirava. Eu achava que eu não era capaz, né? E estar aqui no grupo das meninas, está me encorajando cada vez mais. Porque eu posso dizer assim que talvez eu ainda não acredite em mim, né? Eu estou me reconhecendo a cada dia. Eu sei que eu sou capaz, eu acredito na minha capacidade, mas tenho medo, mas eu não vou deixar o medo. Né? Isso, mas o medo faz parte. Só que assim, vá bom com ter medo, às vezes. né? Usando que você fala assim, vai. Porque se a gente for esperar o momento certo, esse momento não vai chegar. Sim. Então, vai com medo, que as coisas acontecem. Bom, eu vou encerrar pensando uma palavra do que vocês falaram agora que me emocionou demais, que é acreditar. Eu acredito em cada uma de vocês, que é admiração, e eu admiro cada uma de vocês, e luz, que vocês tenham muita luz, muita energia positiva e que a gente possa se encontrar outras vezes para falar desse universo maravilhoso que é o universo feminino, meninas. Eu amei nossa conversa. Ótimo. Bom, e muita energia positiva para vocês também. Lembrando que novos episódios, quinzenalmente, às segundas-feiras, na editoria Donas do Negócio, em atribuna.com.br/Donas do Negócio. E a gente agradece muito o apoio que a gente tem, a parceria com a Mega Imagem, com a doutora Nancy, que está no comando dessa empresa, e desejando a você muitas energias positivas. Beijo grande.